No vídeo de hoje eu irei fazer uma parte 2 mostrando todos os meus desenhos que eu fiz recentemente. Bom pessoal, vamos aqui para a parte 2 de todos os meus desenhos que eu fiz recentemente. Bom pessoal, o primeiro desenho é o pôster dos Undergrounds. Bom pessoal, né, como vocês podem ver eu fiz dois personagens, que é o Bob e o Lute. Faltam ainda 3 personagens, que são eles, o Heitor, a Layla e o James. Falta só eles, né? Eu dei um começo aqui para dar mais uma improvisada, né, e ver como é que eu posso fazer. Eu tentei fazer o Heitor, mas ele ficou muito cabeçudo no rascunho que eu fiz. Então eu pensei que era melhor fazer ele depois, né, mas tá aqui e todas as imagens de recuperação vão estar aqui do lado. Por enquanto, esse daqui é um rascunho. Bom pessoal, o próximo desenho é uma Comic Furry gay, né, e sério pessoal, esse daqui demorou muito pra eu fazer, muito. A imagem vai ficar aqui do lado para vocês verem e compararem, né, com quais as imagens eu tomei inspiração. E bom pessoal, né, eu vou dar um close aqui para vocês verem assim como é que tá o desenho por um todo. É mais ou menos assim. Pessoal, foi bem difícil de fazer esse desenho, velho, na moral. Foi muito difícil. Essa parte aqui foi bem fácil, mas a parte de baixo foi mais difícil, né? Principalmente essa daqui. O abdômen foi até fácil de fazer, mas o personagem aqui ficou... não me agradou muito, sabe? Então eu decidi que eu vou deixar assim, mas eu vou dar uma ajeitada depois. Então, né, vai ficar desse jeito. Botei até aqui alguns diálogos, se dá pra ver. Botei aqui o personagem falando, ontem foi incrível, e ele pensando, né, no namorado dele, ou no futuro namorado dele. Enfim, né, foi basicamente isso. Bom pessoal, como prometido, na outra vez eu fiz o Kaoto, e dessa vez eu fiz o Frank, o namorado dele. Só que dessa vez não é uma comic deles dois, e sim uma comic bem triste. É quando o Frank recebe a notícia, né, de que o pai dele tinha morrido. Botei até aqui em espanhol, tu padre, ele... E ele completa, né? O Frank completa, morreu. É muito pesado isso, pessoal. Só quem vê o Kaoto e conhece a história do Frank sabe o quão pesado isso é. Mas assim, pessoal, olhando assim pro desenho, eu vou deixar aqui de inspiração, né, do lado. E compare aí vocês pra ver se tá realmente muito bom. Pessoal, sério, eu tomei como inspiração uma, né, mas como eu não tinha conseguido ter feito os olhos muito bem, eu decidi fazer desse jeito. Além de implementar algumas frases, eu também fiz os olhos dele dessa vez como uma frase de chocado. Também aqui alguns detalhes pra dizer que ele tá chorando, velho, porque o Frank já sabia que isso iria acontecer, né, só não sabia que seria tão cedo. Mas enfim, né, pessoal, foi basicamente isso. Me diga aqui nos comentários o que vocês acharam do desenho do Frank. Bom pessoal, o próximo desenho é quase todos os covens lá de A Casa da Coruja. Bom pessoal, fiz quase todos os covens, né? Assim ficou bem legal, né? Vou deixar todas as imagens aqui, inclusive vou dar um close e vai mostrar todas aqui, do lado. Bom pessoal, né, eu fiz quase todos os covens. Fiz o coven da abominação, do oráculo, das poções, de construção, da fitossinese ou das plantas, da cura, da ilusão, da criação de bestas e coven do bardo. Fiz todos os 9 covens. E para quem assiste o desenho sabe que falta um coven que é o principal deles, que é o coven do imperador. Pode chamar de covens ou até de clãs, mas enfim. Então eu vou fazer o clã, né, do imperador juntamente com outro desenho no futuro. Por isso que eu decidi fazer desse jeito. Ficou como aí para vocês. E por fim, gente, eu fiz o último desenho do Lupin e do Belfort. Pessoal, sério, eu vou deixar aqui a imagem para vocês verem quando foi que essa cena aqui aconteceu. E sério, pessoal, ficou tão incrível, pessoal, ficou muito bom. Foi o desenho que eu mais gostei de fazer, na real. E assim, né, no próprio desenho não acontece essas cenas que eu adicionei aqui. Eu não sei se acontece nem o beijo deles dois, não sei se acontece. Mas eu decidi incluir, né, que quando isso acontece, o Belfort ia para uma matilha de lobos e ele ia ficar longe do Lupin, né? Aí o Lupin ficou triste e aconteceu essa cena, quando eles se reencontraram. Aí beleza, aí eu fiz isso, aí eu pensei, por que não fazer uma continuação disso, né, já que o próprio desenho não faz. Aí eu fiz aqui, esse é os olhos do Belfort e esse é os olhos do Lupin. O Belfort tem essas marcas aqui no rosto, né, como vocês podem ver aqui.
Então, os dois se olhando apaixonadamente e, por fim, eles dão um beijo. E eu vou deixar o beijo aqui deles dois pra vocês verem. Sério, pessoal, ficou incrível. Foi o desenho que eu mais gostei de fazer esses dias. Ficou tão lindo, ficou perfeito. Ficou do jeito que eu queria. Inclusive, um amigo meu mandou eu pegar e dar uma ajeitada aqui no pescoço. Então, eu peço obrigado a esse amigo. Enfim, ficou desse jeito, pessoal. Esse é o meu desenho favorito que eu fiz esses dias. Simplesmente incrível. Bom, pessoal, né, como eu disse no outro vídeo, eu peguei e terminei de fazer todas as bandeiras, né, de LGBTQIAPN+. Então, né, esse daqui vocês já tinham visto no vídeo anterior, e esse daqui foi o que eu acabei de fazer. Inclusive, eu tô gravando no dia 16, que foi o dia que eu desenhei isso, e também o desenho dos covens. Então foi basicamente isso, pessoal. Fiz a bandeira queer, fiz a bandeira intersexual, a bandeira assexual, a bandeira pansexual e a bandeira não binário. Fiz todos, pessoal, sério, ficou muito bonito, né? E finalmente dei continuidade a um desenho. Ficou assim. De bônus, pessoal, eu fiz alguns rascunhos, né? Esse já tinha feito faz muito tempo, mas eu decidi não mostrar na parte 1 pra vocês. Mas eu fiz basicamente um rascunho de mão. Aqui sim, dá pra dar um close. Deixa a câmera focar. Isso. Um rascunho de uma boca. Essa boca parece muito de um anime. Não sei qual é, só sei que eu procurei e fiz esse rascunho. Um rascunho de um soco. Que, né, dá pra ver nitidamente que é um soco legal, né? Se eu der alguns efeitos, vai ficar um efeito mais melhor. E um rascunho de uma boca fechada, né? Enfim, foi basicamente isso. E como bônus, pessoal, também fiz muito rascunho. Sério, pessoal, foi muito rascunho de boca. Tentando fazer boca, tentando fazer olho, tentando fazer aquele negócio da cruz pra saber desenhar melhor. Mas, né, eu tava também treinando o olho da Impro, que deu esse resultado aqui. Eu peguei esse desenho como referência. E eu acho que ficou muito bom. Sinceramente, eu acho que ficou muito legal, né? A Impro tem esse delineado, sei lá, se é assim que se fala. Mas ele tem isso daqui no olho e deu um detalhe muito legal, né? O olho do modo Era dela só precisa fazer tudo sem a pupila, que é tudo branco, então, né? Basicamente isso ficou. Então, né? Mais uma lista de rascunhos. Bom, pessoal, e mais uma arte inacabada. Essa daqui eu não sei como eu vou fazer, né? Mas é basicamente um quadrinho das tartarugas. Eu ia fazer uma postagem na comunidade, mas eu decidi mostrar ela aqui pra vocês. E o que é que vai acontecer nesse quadrinho? Vai justamente ser um quadrinho de humor, né? O Casey falando com o Leonardo e o Casey sem querer fala que rolou aquele beijo da Karai dele naquele episódio, Veneno Mortal. Então, né, esse retângulo gigante vai dar ênfase para esse momento de humor. Então, por isso o nome Lembranças. Vai ser basicamente isso, mas eu não sei construir um personagem por inteiro. Então, né, tô trabalhando nisso para ver se eu consigo fazer. Mas quando eu conseguir fazer, ou eu posto na aba da comunidade, ou eu pego e faço um vídeo mostrando para vocês. E por fim, pessoal, mais desenhos que eu não mostrei para vocês. Sério, foi vários. Mas foi uns desenhos bem legais que eu não mostrei pra vocês. Primeiro foi esse desenho aqui do arco-íris LGBT. Inclusive fiz aqui na capa do caderno, né? Fiz basicamente isso. Pintei e ficou bem legal, ficou bem bonito. E aqui no final também, né? Eu fiz aqui umas estrelas aqui, né? E outras ali, na sigla também. Também fiz aqui homossexualidade, mais um coração. Aqui algumas bandeiras que estão pintadas, né? Pelo menos dessa vez, né? Ficou bem bonito. E aqui, né, eu fiz isso porque eu não soube de primeira o que a sigla inteira significava. Então fiz aqui para decorar e hoje eu decorei. Enfim, né, ficou basicamente isso. Não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum, nada não. Não tem mais nada não. Foi basicamente esse o meu caderno de desenhos. Também me diga aqui, pessoal, o que é que vocês acharam do meu anel, né? Porque, né, ficou mais ou menos assim, né? Ficou assim na minha mão. Eu gostei, tô usando esse anel há um tempão. Ficou assim também na mão direita. Me diga aí, mas enfim. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!